Então, galerinha, voltando. Então, aqui... Deixa eu achar aqui. Caramuru. Santa Rita Durão. Então, foi a obra literária do Frei José Santa Rita Durão, né? Resume-se praticamente... Eita ferro! Quase não sai. Praticamente ao poema épico Caramuru, que relata o descobrimento da Bahia. Então, Caramuru, a história dele é baseada no descobrimento da Bahia, tá? Ele tem como guia a Carta Magna, tá? Que foi todo o descobrimento. Então, ele se guiava, né, a partir da Carta Magna. Só que, por mais que ele seja uma poesia do arcadismo, uma poesia épica do arcadismo, ele ainda seguia algumas estruturas do poema camoniano, tá? Então, assim, era dividido em 5 partes, tá? Preposição, proposição, narração, invocação, dedicação e epílogo, tá? Organizado em 10 contos, estrofe em 8 versos, rima e versos em decassílabo. Então, a estrutura era do poema camoniano. Perdão. Então, o enredo, né, a história era a colonização da Bahia, tá? E aí, personagem tinha o Diogo Alvarez Correia, tá? Que depois ele vem a ser o Caramuru. Eu tinha Paraguaçu, tá? Que era a mulher idealizada, tá? Em que ela vai se casar com o Diogo. E eu tinha a Moema, tá? Que se tornou amante de Diogo e é irmã da Paraguaçu. Então, o Caramuru tem filme também, tá, gente? Porque como é uma obra também difícil, como é baseado, né, a estrutura é camoniana, então é difícil, tá? A linguagem é difícil, a estrutura é difícil, então tem o filme, é bem interessante, vale a pena vocês assistirem, tá? Então, o Diogo, né, é o português, tá? Ele é, né, o protagonista, né? Eu tenho a Paraguaçu, que é a mulher idealizada, tá? E eu tenho a Moema, que é caracterizada pelo amor exagerado. E a natureza exuberante. Eles exaltam muito a natureza, como é uma poesia do arcadismo, né? Então ele exalta a natureza. E aí a história a escrita, né, foi baseada pelo jesuíta Simão, tá? É uma lenda. O Simão escreveu uma lenda. E essa escrita, que foi, acho que 1509, se eu não me engano, foi baseada por essa lenda, tá? Então, os colonos. Então, o Caramuru é baseado numa lenda do jesuíta Simão, tá? Então, os colonos chegam às terras da Bahia, né? E o navio, né, ele Gente, eu tô esquecendo as palavras. Naufrágio do navio, tá? A partir do naufrágio do navio. Então, os colonos, né, chegam até essa ilha, né? E aí os índios, eles eram canibalistas. Então eles começam a comer os colonos. E começa aquela guerra. O Diogo, ele sobrevive porque ele dá um tiro e assusta os índios, né? Então os índios começam a respeitá-lo e a partir disso ele vira o Caramuru, tá? Então
Então ele começa a fazer parte, né, da aldeia. Inclusive começa até a comandar. Óbvio que tinha os conflitos, né, mas ele ainda, né, tinha um poder ali. Então ele se envolve, né, com a Paraguaçu, né, eles se apaixonam, se envolvem com o Paraguaçu. Só que ele acaba, né, se envolvendo também com a irmã de Paraguaçu, a Moema, tá? Só que quem ele ama de verdade mesmo é a Paraguaçu. E aí ele vive lá durante um tempo, tá? Só que depois os portugueses chegam para buscá-lo. Mandam um navio para buscá-lo. E aí ele pega Paraguaçu e vai embora. Aí, nessa ida dele, né? Nessa volta dele para a Europa, Moema vai atrás dele. Só que ela vai nadando e acaba se afogando no mar. Então, a Moema morre, tá? E por isso que é caracterizada por esse amor exagerado. Porque ela se mata por um amor, tá? Então, lá, chegando lá, o Caramuru, né? O Diogo. Ele continua com a Paraguaçu, tá? Eles vão para o Brasil e se casam. Paraguaçu, como agora, né, é uma colonizada, né? É uma aculturada, né? Ela se chama Catarina, tá? Então, a história é basicamente essa. Então, é uma história, né, baseada na Carta Magna e baseada na lenda do Frei Simão de Vasconcelos. E é uma história, né, de amor, de conquista, né? Então, temos 3 personagens em destaque, né? Durante a história, tem alguns outros personagens, tá? Tem os índios que batem de frente com o Diogo, mas o que a gente precisa saber mesmo é isso, tá? Que a história se baseia. Então, Caramuru é basicamente essa, tá? Aí aqui no livro, deixa eu ver, seu poema é repleto de imagens violentas, de cenas de batalha e de morte, que foi quando eles chegaram, né? Assumindo um ritmo intenso e agitado, diferente, portanto, do ritmo de Uruguai. No entanto, essa movimentação belicosa é interrompida por descrições brandas de paisagens e de outras cenas. Então, nessa guerra, né, que eles viviam, eles pausavam a guerra e demonstravam, né, ali a natureza. Aqui, ó, a estrutura é muito próxima do modelo camoniano, já que é composto por 10 cantos, né? Tudo aquilo que eu falei. Vale a pena vocês assistirem ao filme, tá? Ó, Diogo Álvares Correia, que após um naufrágio teria parado em terras brasileiras. Para manter-se vivo, teria amedrontado os nativos com o barulho de um tiro de espingarda, semelhante ao som de deus indígena do trovão, Caramuru. Com saudade da civilização, Diogo parte para a Europa em um navio francês com a indígena Paraguaçu, que tomou por esposa. Outras indígenas, inconformadas e enciumadas por terem sido deixadas por ele, nadam atrás do navio. Moema, a mais bela, morre gritando o nome de Diogo. Então, aqui pelo livro, né, ele está citando que tem outras indígenas, tá? É porque, assim, o Diogo, ele se envolve com outras indígenas também. Só que quem se destaca mais é Moema, tá? Moema que era completamente apaixonada por ele e queria tomar o lugar da irmã, tudo mais. O poema enaltece a intenção de converter um indígena à religião católica, o que, sob o ponto de vista atual, capaz de compreender o valor
do modo de vida indígena. É uma demonstração de choque de culturas, com imposição da maneira europeia de ver o mundo aos nativos. Então, a ideia do... Deixa eu colocar aqui. A ideia do Caramuru, né, da obra Caramuru, é mostrar esse choque que eles sofreram, né, que os indígenas sofreram de aculturação pelos colonos, tá? Então, é uma crítica também, né? É uma crítica e por toda essa transformação que os indígenas sofreram. Além de morrerem muitos indígenas, né, por essa guerra, né, que teve, né, com a chegada deles. Então, os dois poemas, eles são voltados para a crítica, tá? Como uma boa poesia épica, né? Então, são voltados para a crítica. Então, galera, é basicamente isso. Voltem o vídeo várias vezes para vocês irem anotando, tá? A história. Que tem os exercícios, tá? Os exercícios extras, tem o exercício do livro. E é isso, tá? Assim, a obra é grande, mas a gente dá um resumão para vocês entenderem o contexto, tá? E o que os artistas estavam se baseando, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.